Na aula de hoje, eu vou resolver 5 questões de combinatória em que eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Essa é a principal ferramenta para resolver problemas de contagem. Eu sugiro que você fique até o final do vídeo para dominar esse assunto. Eu me chamo Breno, sou professor de matemática e raciocínio lógico matemático, e esse canal ele foi criado com o objetivo de te ajudar a realizar o seu sonho. Beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. Quantos números de 3 algarismos distintos é possível formar usando apenas os algarismos 3, 5, 7 e 9? Para resolver essa questão, eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem, também conhecido como princípio multiplicativo. Quando a gente estuda análise combinatória, essa é a principal ferramenta que existe para a gente poder resolver problemas de contagem. É a mais importante. Inclusive, todo e qualquer problema que envolve combinação, a gente pode resolver usando o princípio fundamental da contagem. Claro que existem algumas fórmulas que facilitam aí as etapas, né, e a economia de tempo, mas o princípio fundamental da contagem é uma ferramenta extraordinária. Deixa eu dar um exemplo, só para vocês entenderem como funciona e onde a gente aplica esse princípio fundamental da contagem. Vamos supor que você vai ir numa festa e você tem disponível lá 2 opções de calça, de bermuda. Você vai usar aí 2 bermudas, você tem 2 bermudas como opção, bermuda 1 e bermuda 2. Você tem 3 tipos de camisa e você vai combinar aí uma bermuda com uma camisa. Então, você pode usar aí a bermuda 1 com a camisa 1, com a camisa 2 ou com a camisa 3. Só que você tem 3 maneiras de se vestir para essa festa, né? Usando apenas a bermuda 1. Agora, se você usar a bermuda 2, você pode combinar aí com a camisa 1, com a camisa 2 ou com a camisa 3. Percebam que a gente tem aí 6 maneiras diferentes de combinar uma bermuda e uma camisa, entendendo que você tem 2 opções de bermuda e 3 opções de camisa. E o que o princípio fundamental da contagem fala? Se eu tenho N maneiras de escolher uma determinada situação e N maneiras de escolher outra, e esses eventos são independentes, se eu quiser combinar essas coisas, basta multiplicar esses elementos, esses números aí. Nesse caso, eu tenho 2 opções de bermuda, eu vou multiplicar por 3 opções de camisa, dá um total de 6 maneiras. E as questões que eu preparei para a aula de hoje são questões que a gente vai aplicar aí o princípio fundamental da contagem, e todas as questões são questões relacionadas com algarismos, números que a gente pode formar. São questões muito cobradas pelos principais concursos, beleza? Então, eu vou usar essa ideia, esse princípio para poder resolver esse problema aqui. Então, eu estou interessado em formar números de 3 algarismos distintos. Então, vou posicionar aqui, ó, esse é o primeiro algarismo da centena, aqui o da dezena e aqui o da unidade. Só que esses números, eles precisam ser distintos, né? Eu não posso repetir. Então, uma situação que eu não posso formar, um número que eu não estou interessado, seria o número 3, 5, 3, por exemplo. Ainda que o 3 e o 5 apareça aqui, o 3 ele aparece 2 vezes aqui na centena e na unidade. Então, os algarismos não são distintos. Então, aplicando o princípio multiplicativo, para essa primeira posição aqui, para o algarismo da centena, eu posso escolher qualquer um dos números, né? O 3, o 5, o 7 ou o 9. E a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: de quantas maneiras eu posso escolher um algarismo para ficar nessa posição aqui, olha, das centenas? Concordam que eu posso escolher qualquer um desses 4? O 3, o 5, o 7 ou o 9? Então, eu tenho 4 possibilidades de escolha para o número que vai ocupar, ou melhor, para o algarismo que vai ocupar aqui a posição das centenas, beleza? Tendo escolhido um desses números, eu não sei qual que é, né? Pode ter sido 3, o 5, o 7 ou 9, sobra para casa aqui, olha, das dezenas, 3 algarismos. Com certeza, um ficou aqui na centena, sobram 3 possibilidades para cá, eu coloco 3 aqui. Aqui eu estou aplicando o princípio multiplicativo. Se eu fizesse aquela mesma distribuição da árvore, ó, se eu colocasse o 3 ali como primeiro algarismo, eu poderia escolher qualquer um dos outros números. Se eu colocasse o 5, mais 3 possibilidades, aqui tem um princípio multiplicativo bem explícito que vai resolver todas as questões que envolvem aqui algarismos e números que a gente pretende formar.
Então, eu escolhi mais um número para estar nessa posição aqui das dezenas. Tranquilo. Escolhendo esse segundo número, sobram duas possibilidades de escolha para o número que vai aparecer aqui na casa das unidades. Para o número não, né, gente? Para o algarismo que vai aparecer aqui na casa das unidades. Duas possibilidades. Aplicando o princípio multiplicativo, é só multiplicar esses fatores. Olha, 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24. Então, existem 24 maneiras diferentes da gente formar números de 3 algarismos distintos apenas com os dígitos 3, 5, 7 e 9. Alternativa correta, letra D. Se não acredita, lista todos esses 24, vai dar um trabalho. Então, o objetivo da análise combinatória, gente, é economia de tempo. A gente usar ferramentas inteligentes para não precisar ficar listando todas as possibilidades, beleza? Bora continuar. A quantidade de números de 4 algarismos que podemos formar com os dígitos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repeti-los, é de 1.296, 360, 720 ou 840. Gente, agora eu estou interessado em formar um número com 4 algarismos. E cuidado, a gente também não pode repetir esses algarismos aí, né? Os algarismos precisam ser distintos, perfeito? Então, eu vou usar de novo aqui o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo. Então, agora é um número de 4 algarismos. Quero chamar a atenção para um detalhe, que nessa questão a gente tem que tomar cuidado porque tem uma restrição aqui. A gente precisa entender que para um número ser de 4 algarismos, ele não pode começar com zero. Por exemplo, o número 0, 1, 2, 3, por exemplo, ele não é considerado um número de 4 algarismos, né? Ainda que eu tenha escrito 4 algarismos aqui, eu tenho zero à esquerda. Já ouviram essa expressão? Quando alguém fala assim, pô, você é um zero à esquerda, a pessoa não faz diferença, é indiferente. Esse zero aqui ele não altera o número. Então, na verdade, o número que eu tenho é o 123. Então, nessa questão, a gente vai ter que tomar cuidado, porque o zero ele não pode aparecer aqui, ó, na unidade de milhar, beleza? Em questões que a gente tem restrições que envolvem aí combinação, nesse caso aqui, a gente vai aplicar o princípio fundamental da contagem, a gente começa atacando essa restrição. É fundamental que a gente ataque a dificuldade primeiro. Em questões de combinatória, essa é uma estratégia muito eficiente que ajuda a gente a economizar tempo também. Então, na unidade de milhar aqui, olha, eu vou poder colocar qualquer um desses números aqui, olha, o 1, o 2, colocar reticências aqui até o 6. Eu só não posso colocar o zero nessa posição, porque se eu coloco o zero aqui, o número deixa de ser de 4 algarismos, beleza? Então, beleza, ó, vou colocar aqui 6 possibilidades de escolha. Eu posso colocar aqui na unidade de milhar o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou 6. 6 possibilidades de escolha. Agora aqui na centena, gente, eu posso colocar qualquer um dos números, inclusive o zero. Só que toma cuidado, o número que ficou aqui na posição, olha, da unidade de milhar, ele não pode aparecer aqui na centena, porque os algarismos têm que ser distintos. E, gente, esse 6 que eu coloquei aqui não é o 6 do número 6 aqui não, tá? São de 6 possibilidades de escolha. Muita atenção. Então, aqui, eu volto a ter 6 possibilidades de escolha. Porque pode ser, eu tenho 5 possibilidades, né? Porque um número ficou aqui, mais o zero pode voltar a aparecer. Né? Então, não tenho 7 possibilidades, porque eu tenho 7 algarismos aqui, porque um desses algarismos está aqui posicionado na unidade de milhar, beleza? Muita atenção. Para essa terceira casa aqui, olha, para a casa das dezenas, eu tenho 5 possibilidades de escolha. Como os algarismos precisam ser distintos, eu não posso usar esse algarismo nem esse, diminui 2 unidades. E para a unidade aqui, usando o mesmo raciocínio, a gente tem 4 possibilidades de escolha. Aplicando o princípio multiplicativo, a gente vai multiplicar lá, ó, 6 vezes 6, vezes 5, vezes 4. Fazendo essas contas, a gente encontra 720. A alternativa correta, portanto, é a letra C. Então, questão interessante, tem um grau de dificuldade um pouquinho diferente em relação ao anterior, porque a gente tem uma restrição aqui. O número ele não pode começar com zero, beleza? Bora continuar.
E aí, você está aprendendo com as questões? Pô, então me dá uma moral, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais enrolação, bora praticar. Com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 7, conseguimos formar números de 3 algarismos distintos. Suponha que um deles seja escolhido ao acaso. Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade deste número escolhido ser par. Gente, a probabilidade de um número escolhido aqui, ó, ser par, é a seguinte. Antes da gente resolver o problema, vamos lembrar aí da definição de probabilidade. O que a probabilidade fala? De maneira bem simples. A probabilidade vai ser dada aí pelo número de casos, vou escrever aqui, ó, número de casos favoráveis, dividido pelo número de casos, possíveis. Então, é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, a gente vai ver todos os números de 3 algarismos que a gente consegue formar, né? E eu quero saber qual que é a probabilidade, né, da gente sortear aí um número que seja par, né? Primeira coisa, eu vou calcular aqui, olha, o número de casos possíveis. O número de casos possíveis, ó. Quais são todos os casos possíveis para números de 3 algarismos utilizando esses dígitos aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e 7. Lembrando que a probabilidade é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Então, eu vou pegar todos os casos possíveis, né, de números de 3 algarismos que eu consigo formar utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 7. Então, quero formar números de 3 algarismos. Para a casa aqui das centenas, eu tenho 5 possibilidades de escolha, pode ser qualquer um desses 5 números aqui. Para a casa das dezenas, eu tenho 4 possibilidades de escolha. Para a casa aqui das unidades, eu tenho 3 possibilidades de escolha. Fazendo esse produto aqui, né, que é aplicando o princípio multiplicativo, 5 vezes 4 vezes 3, esse produto aqui, olha, dá 20, 20 vezes 3, 60. Então, 60 é o número de casos favoráveis, ou melhor, o número de casos possíveis. São todos os números de 3 algarismos distintos que eu consigo formar utilizando esses dígitos aqui. Quais são os casos favoráveis? Vamos calcular aí os casos favoráveis. Vou trocar a cor da tinta aqui, ó. Eu estou interessado em saber qual que é a probabilidade desse número que eu sorteei ele ser par, né? Então, lembrem-se de uma coisa. Para um número ser par, para um número de 2, 3, 4 algarismos ele ser par, o último algarismo necessariamente tem que ser par. Repetindo, para um número ser par, o último algarismo, aquele algarismo que aparece nas unidades, ele tem que ser par. Vou te dar um exemplo. Se eu pegar o número 347, ele é ímpar. O algarismo que está nas unidades aqui é um número ímpar. Agora, se eu pego o 342, ele é par. Então, a gente tem uma restrição a ser trabalhada nessa questão, né? É importante que o algarismo das unidades aqui, olha, tenha um número par. E percebam que desse conjunto de dígitos que a gente está considerando para formar os números, só existem 2 elementos que são pares, que é o 2 e o 4. O 2 e o 4. Então, a gente tem uma restrição aqui e a gente começa atacando essa restrição. Então, para a casa das unidades aqui, olha, eu tenho 2 possibilidades de escolha. Tá? Pode ser o número 2, ou melhor, o dígito 2 ou o dígito 4. Comecei atacando a restrição. Para essa casa das unidades, para eu garantir que eu tenho um número de 3 algarismos pares, necessariamente aqui na casa das unidades só vai ter o dígito 2 ou 4. Então, 2 possibilidades de escolha. Muita atenção. Uma delas foi utilizada aqui, gente. Eu tenho 5 números. Desses 5 números, um já está aqui, olha, ou 2 ou 4. Eu coloquei aqui porque eu tenho 2 possibilidades de escolha, mas os 2 não vão ficar aqui simultaneamente, vai ser um deles. Agora eu vou olhar aqui para as centenas de novo, olha. Tendo escolhido um número para ter ocupado essa posição das unidades, me sobram 4 dígitos para eu poder escolher para estar aqui nas centenas, né? Então, vou colocar 4 possibilidades. Um foi utilizado aqui nas unidades
e agora me sobram 4 dos 5 números para eu acomodar aqui nas centenas. Tranquilo? Nas dezenas aqui, olha, eu tenho 3 possibilidades de escolha, porque eu não vou poder usar o algarismo que está na casa das unidades, nem o que eu coloquei na casa das centenas. Aplicando o princípio multiplicativo aqui, olha, vou fazer lá 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24. O que eu acabei de descobrir? A quantidade de números pares de 3 algarismos distintos que eu consigo formar com esses números aqui. Qual foi o comando da questão? O que a questão está pedindo para a gente? Assinale a alternativa que apresenta qual a probabilidade deste número escolhido ser par. Então, como eu disse, a probabilidade é a razão do número de casos favoráveis. Então, o número de casos favoráveis é aquilo que eu quero observar, né? O número de 3 algarismos ser par, então é 24, dividido por 60. Se a gente bate o olho nas alternativas, a gente não encontra a resposta. Mas a gente vai simplificar essa fração aqui, ó. Por exemplo, 24 dividido por 6, eu posso simplificar aqui por 6, ó. 24 dividido por 6 é 4. 60 dividido por 6 é 15. Eu ainda consigo, olha, simplificar, na verdade, 60 dividido por 6 é 10. 60 dividido por 6 é 10. Eu ainda consigo simplificar o 4 com 10, isso dá 2 quintos, gente. 2 quintos. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Questão legal, né? A gente trabalhou um pouquinho de probabilidade aqui, mas o que eu quero que vocês entendam mesmo, o objetivo dessa aula é aplicar o princípio multiplicativo para questões que envolvem aí números, né? Quantas combinações de números a gente consegue formar com 3, 4, 5, 6 dígitos. A ideia é sempre a mesma. Questão legal, né? Bora continuar. Quantos números podemos formar com 3 algarismos escolhidos dentre o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de maneira que pelo menos 2 algarismos escolhidos sejam iguais? Só para a gente entender, o exercício não está interessado naqueles números de 3 algarismos em que todos eles são distintos. Por exemplo, o número 1, 2, 3, 123, ele não serve, porque tem que ter pelo menos 2 algarismos iguais. Então, esse número aqui não convém para a gente. Agora, o número 133 é um número que a gente está interessado em contar. O número 333 também é um número que a gente está interessado em contar. Então, tem que ter pelo menos 2 algarismos iguais. Só que, gente, se a gente for parar para pensar, tem até como resolver contar todos aqueles números que tem 2 algarismos que se repetem. Aqui eu coloquei só com 3, tá? Poderia pegar, por exemplo, o 155, poderia pegar o 434, enfim, tem uma infinidade de números aqui para a gente contar. E, claro, se você tem contato com essa questão a primeira vez, eu entendo que é uma questão que pode te gerar um pouquinho de trabalho e de dúvida. Mas o que eu vou fazer? Olha a estratégia que eu vou utilizar para resolver essa questão, gente. Eu só não estou interessado naqueles números de 3 algarismos em que todos são distintos. Só que contar aqueles algarismos em que todos são distintos é mais fácil do que contar essas possibilidades que 2 se repetem, 3 se repetem. Eu tenho que pegar todos aqueles, né? 555, 666, que todos se repetem. Depois que o 7 aparece 2 vezes e um outro número. Daria muito trabalho. O que eu vou fazer para resolver essa questão? Eu vou calcular sem nenhuma restrição todos os números que a gente consegue formar de 3 algarismos. Todos os números. Então, todos os números que eu consigo formar de 3 algarismos, como que fica? Olha, aqui eu estou calculando todos, vou até escrever aqui para ficar claro. Ó, todos os números, sem restrição, que a gente consegue formar de 3 algarismos. Então, beleza, olha. Para a casa das centenas aqui, eu tenho 7 possibilidades de escolha. Pode ser qualquer um dos 7 números, beleza? Para a casa das dezenas, 7 possibilidades também. Para a casa das unidades, 7 também. Muita atenção, gente, que aqui eu não estou fazendo nenhuma restrição. Os algarismos aqui, a princípio, não têm que ser distintos.
Eu estou pegando todos os números de 3 algarismos que eu consigo formar usando esses dígitos aqui, tá? Então, o número 333, 422, enfim, todos os números estão aqui. Os algarismos não precisam ser necessariamente distintos. Então, qualquer um dos 7 pode ocupar aqui a casa das centenas, qualquer um dos 7 pode ocupar a casa das dezenas, e assim também funciona para a casa das unidades. Quando a gente multiplicar tudo, ó, aplicando aqui o princípio multiplicativo, multiplicando tudo, a gente encontra 343. Então, esses são todos os números de 3 algarismos que a gente consegue formar utilizando esses dígitos aqui. Só que eu estou contando aqui coisa a mais, né? Coisa que eu não estou interessado. Dentro desses 343 números, estão aqueles que em todos os algarismos são distintos também. Né? Aqui vai estar o número 123, vai estar o número 345. Só que esses números não interessam para a gente, porque eu quero que tenham pelo menos 2 iguais. Como esses números não interessam, eu vou subtrair eles. Então, vou calcular todos os números de 3 algarismos agora, que são distintos. Todos os números de 3 algarismos que são distintos. Então, olha só. De quantas maneiras eu posso escolher um número para ocupar aqui a casa das centenas? 7 maneiras, pode ser qualquer um dos 7. Para a casa das dezenas, 6 possibilidades de escolha. Eu não vou utilizar o número que apareceu lá na centena, o algarismo, né? Na casa das unidades aqui, 5. Aplicando aqui também o princípio multiplicativo, gente, ó, 7 vezes 6 vezes 5, 6 vezes 5 é 30, 3 vezes 7, 21, dá 210. Então, olha só, dos 343 números de 3 algarismos que a gente consegue formar sem nenhuma restrição, 210 tem todos os algarismos distintos, ou seja, eles não se repetem. Só que esses 210, eu não quero contar eles, né? O exercício quer que pelo menos 2 algarismos sejam escolhidos, né? Estejam compondo aí o mesmo número. Pelo menos 2. Pode ser 3? Pode também. Poderia ser 333, por exemplo. Então, para eu responder essa questão agora, é só fazer a diferença. Ó. Fazer 343 menos 210. Fazendo essa diferença, gente, dá 133 números de 3 algarismos que tem pelo menos 2 algarismos escolhidos que se repetem. A alternativa correta, portanto, é a letra B. Essa questão não é trivial, a gente usou um caminho um pouquinho diferente, né? Mas acostumem-se com isso. Às vezes, em muitas questões que envolvem combinatória, probabilidade também, às vezes é mais fácil a gente calcular o que a gente não quer para descobrir o que a gente quer. Então, por exemplo, se eu fosse calcular direto todos aqueles números que têm pelo menos 2 algarismos iguais, eu ia ter que separar em muitos casos. Então, eu calculei todos os números possíveis de 3 algarismos, calculei aqueles que eu não quero, fiz a diferença de um pelo outro, o que sobrar são aqueles números que eu estou interessado, beleza? Questão muito interessante, alternativa letra B. Bora continuar. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, sem repeti-los, podemos escrever n números de 3 algarismos maiores que 420. O valor de n é 48, 50, 52, 56. Só explicando melhor o enunciado dessa questão, a gente quer formar números de 3 algarismos, né? Esses algarismos precisam ser distintos, a gente não pode repetir esses algarismos. E o exercício quer saber quantos desses números de 3 algarismos são maiores que 420. Por exemplo, um número que a gente não está interessado é o número 123. Por exemplo, ó, ele é menor que 420. Eu também não estou interessado no 415, por exemplo, né? Porque esse número ele é menor que 420. Eu quero saber quantos números a gente consegue formar com algarismos distintos que seja maior do que 420. E esse é o meu n, é o que a gente quer determinar. Então, essa questão eu vou separar aí em casos. Então, é o seguinte, ó, a gente tem números lá de 3 algarismos,
tem que ser maior de 420. Então, aqui em cima, gente, eu vou colocar aqui o 4 mesmo, 400, e vou colocar o 2 aqui, ó. Agora, se eu começo aí do 420, eu quero contar os números a partir de 420, né? Quantos que a gente consegue formar. Se eu coloco o algarismo aqui, 4, na primeira posição das centenas, aqui eu tenho 2 na posição das dezenas, na unidade aqui, concordam que eu posso colocar qualquer um dos outros números? Do 1 até o 6? Só que eu preciso tomar cuidado, os algarismos eles não podem se repetir. Então, na casa aqui das unidades, olha, eu posso colocar o número 1, o dígito 1, o dígito 3, o dígito 5 ou o dígito 6. O que eu quero dizer com isso, gente? Que eu tenho aqui, olha, 4 possibilidades, 4 maneiras, né? Vou colocar aqui maneiras, só para a gente entender. 4 maneiras a gente formar números que são maiores de 420, mexendo apenas aqui na casa das unidades. Deixa eu colocar esses números aqui de forma explícita, inclusive. Ó. Seria o 421, ele serve, o 423, o 425 e o 426. Por que não apareceu o 422? O 424? Porque os dígitos precisam ser distintos. Então, tenho 4 maneiras, né, de formar números maiores de 420, ainda mantendo aqui nas centenas e na dezena, respectivamente, o 4 e o 2. Né? Agora, quando a gente faz uma pequena modificação, né? Então todos aqueles que começam aí com 420 até mexendo só com a unidade, a gente já tem 4 maneiras. Então vou pegar aqui mais 3 números, olha. Aqui eu tenho 1, 2, 3. Então aqui, ó, aqui eu vou manter agora o 4 ainda. Só que na casa das dezenas aqui, eu já vou aqui colocar o 3 aqui nas dezenas, ó. Então, eu sei que colocando o 3 ali, melhor, nem vou colocar o 3, não. Vou fazer diferente. Ó. Mantendo o 4 aqui, olha, nas centenas, se o número que aparecer aqui nas dezenas for o número 3, o número 5, o número 6, eu tenho 3 possibilidades aqui, né? De ser o 3, o 5 ou o 6. Por que 3? Porque eu não coloquei o 1 aqui. Porque se eu coloco 1, eu fico com 410, vai ser menor que 420. Por isso eu não coloquei o 1. Por que eu não coloquei o 4 nesse conjunto? Porque os algarismos, os dígitos, precisam ser distintos. Beleza? Então, eu tenho 3 possibilidades de acomodar um número aqui na dezena que satisfaça as condições do enunciado. Que o número vai ser maior que 420. Aqui, por exemplo, eu vou ter o 430 alguma coisa, o 450 alguma coisa, o 460 alguma coisa. Então, tenho 3 maneiras de colocar um número aqui. Aqui é só uma maneira, porque é o 4 que está fixado aqui ainda. Beleza? Agora, aqui para casa, olha, das unidades, eu posso colocar qualquer número, né? Eu tenho 4 possibilidades de escolha. Por que 4 possibilidades de escolha? Porque eu só não posso repetir o número que apareceu na centena aqui e o número que está na unidade aqui, gente, ó. Melhor, que está na dezena aqui. Então, respeitando que os números precisam ser distintos, a gente não pode repetir, sobram 4 possibilidades de escolha para cá. Então, aplicando o princípio multiplicativo, ó, já vou multiplicar direto. 1 vezes 3, 3 vezes 4, 12. Aqui vão ser 12 maneiras. Pode listar que dá certinho, mas o nosso objetivo é ganhar tempo, né? Agora, o último caso aqui, que a gente vai pegar, é se o algarismo das centenas aqui for maior do que 5. Se for maior do que 5, com certeza. Se for maior do que 4, com certeza o número vai ser maior que 420. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, o número 5 ou 6, qualquer número que vier aqui na dezena ou na unidade vai ser maior que 420, vai ser 500 e alguma coisa, 600 e alguma coisa. Então, aqui eu tenho 2 possibilidades de escolha, pode ser o 5 ou o 6. Na dezena aqui, eu posso escolher qualquer número, do 1 até o 6. Só que eu só tenho 5 possibilidades de escolha, porque um dos números já foi utilizado aqui na casa das centenas, beleza? E agora a gente tem a unidade aqui, olha. A unidade vai ser 4 possibilidades de escolha, porque eu não posso repetir os 2 números anteriores.
Utilizando o princípio multiplicativo, ou princípio fundamental da contagem, multiplicando esses valores aqui, a gente encontra 40 maneiras, gente. 40 maneiras. Então, a quantidade de números de 3 algarismos distintos que são maiores de 420, que é o n que a questão quer aqui, ó, vai ser só somar essas maneiras aqui, ó, que a gente contou, né? Então, 40 mais 12, 52. 52 mais 4, 56. A alternativa correta, portanto, é a letra D. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, então me dá uma moral aí, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Dessa forma você me incentiva a continuar produzindo mais conteúdo como esse, beleza? Então valeu aí, tamo junto, até o próximo vídeo.